noite. Sou Edna Galvão, estudante eterna de alienação parental. Hoje nós vamos conversar, bater um papo com a doutora Elis Araújo. Espero que ela entre. Boa noite a todos. Luiz, Liliane, coisa boa ter vocês por aqui. Então, vamos lá chamar... Ah, ela está entrando agora. Entrou. Oi, Elis. Você recebeu minha solicitação, Elis? Dá uma olhadinha aí, por favor. Acho que agora você vai entrar. Elis? Oi, Helena. Tudo bom? Oi, Elis, tudo bom? Oi, Edna. Boa Tá noite. ouvindo bem? Sim. Nossa, eu tenho que botar isso aqui no outro lugar. Peraí. Eu achei que tivesse bom, mas não tá, não. Agora melhorou? Melhorou. Tá bom. Então, gente, boa noite para Elis Araújo, a doutora Elis Araújo, advogada familiarista, minha colega, né, especialidade em alienação parental, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a lei, né, da alienação parental e sobre essa vontade de algumas pessoas em revogar a lei, né? Então, Elis vai se apresentar. Por favor, Elis, fique à vontade, tá bom? Tá bom. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco, para a gente fazer essa troca. Imagina, eu que agradeço o convite de vir aqui trocar essas informações a respeito da alienação parental. Vai ser um mês em que tem como tema, né, esse assunto tão importante. Então, eu agradeço o convite para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Vai ser um prazer. Você sabe que a gente já tinha combinado uns 40 minutos de live para não ficar cansativo, né? Sim. E se as pessoas tiverem muitas perguntas, podem deixar que depois a gente responde, não é? Se não der tempo. Mas vamos lá, então. Elis, se apresente, por favor. Eu sou advogada já há 9 anos, quase 10. Milito na área de família desde que me formei. E a alienação parental, ela entrou por acaso na minha vida, né? É um assunto que ele está presente aí há muito tempo, inclusive até antes da lei, mas com a facilidade da internet, das informações, isso hoje está sendo muito comentado, né? O que é ótimo, porque leva informações para as pessoas, elas acabam podendo identificar essa prática dentro dos lares e abrindo-se a possibilidade de proteger as crianças, o que não foi diferente comigo também. Então, a partir desse envolvimento pessoal que eu acabei tendo maior interesse em saber do que se tratava e as formas de se coibir essa prática. Então, a minha área de amor hoje é realmente esse tema, alienação parental. E você sabe que quanto mais a gente estuda, mais aprende, né? Porque Isso. a gente não sabe nunca tudo. Olha que eu fiz uma tese sobre alienação parental e o ano passado, com a pandemia, eu resolvi pegar esse material e transformar em livro, né? E aí eu fiz também o ano passado o curso da Glícia, né? Por um viés do judiciário, da perícia, né? Então eu percebi o quanto eu ainda tinha que aprender. Hoje eu estou num outro curso de Direito de Família,
estou fazendo um outro de direito e psicanálise, estou fazendo a formação em psicanálise, tudo para entender melhor a alienação parental. Porque realmente é complexo, né? É uma questão muito complexa. A gente tem uma lei aqui com 8 artigos que, se for ler ali, dá 5 minutos de leitura. Mas não é só aquilo, né? Para que a gente possa realmente entender o manuseio da lei, a gente realmente precisa aprofundar. A gente vê muito judiciário, eu me deparo muito com isso, a falta de conhecimento dos profissionais, né? Não só por parte dos advogados, mas até por parte dos próprios juízes, promotores, os psicólogos que auxiliam nessas questões também. E é aí que se encontra o maior problema, né? Da falta de efetividade da lei. É verdade. A interpretação correta da lei, né? Uma leitura fina da lei, né? Isso. Muitos juízes não conseguem ainda interpretar porque tem os conceitos, os preconceitos já formados, então é complicado, né? Uma guarda compartilhada, por exemplo, para eles darem para o pai e para a mãe, eles acham que deve ser para a mãe, então deve ser guarda unilateral. Olha, é uma complicação isso. A capacitação é fundamental, né? Para os operadores do direito, da psicologia também, como você falou, o judiciário, e até o Ministério Público, né? Também, que atua bastante. Conselhos tutelares, as delegacias, os delegados, muita gente envolvida numa questão, né, tão séria como a alienação parental, precisa de capacitação, né? E a gente está aqui tentando fazer, né, um trabalho de formiguinha, né, Elis? Um trabalho de formiguinha. É isso mesmo. Em cada cliente que eu atendo, eu repasso essas informações, né? Porque às vezes o que as pessoas têm como alienação parental é somente o repúdio, né, da criança contra o outro genitor. O que às vezes é a finalidade fim, né? Mas questão ali da alienação, às vezes sutil, que se manifesta através de outros sintomas pela criança, os genitores precisam estar atentos a isso, para se evitar realmente que chegue nessa situação do repúdio, né? É verdade. E agora temos também o conceito da autoalienação, né, parental, né? Quando o pai ou a mãe, o alienado, que se julga alienado, começa a se autossabotar, né? Autossabotar a relação dele com o filho, e o filho, por sua vez, não deseja mais ficar com ele, e aí ele acha que é culpa do guardião. Então, é uma confusão. Essa autoalienação parental é uma outra faceta, né, da alienação parental primária, eu chamo de primária, porque também surgiu, e eu estou escrevendo um artigo para o IBDFAN sobre isso, a alienação parental cruzada. Sim. Quando os dois pais fazem, né, é uma coisa que a gente sabe que acontece, mas não foi nomeada ainda, né? E a Liane Santi, uma psicóloga que está aí ouvindo a gente, ela escreveu num blog dela alguma coisa sobre isso, e eu falei com ela, conversamos bastante, eu estou escrevendo esse artigo, coloquei o nome dela com uma pessoa que colocou essa palavra, que nomeou essa faceta, alienação parental cruzada. Isso ocorre também justamente por falta de amparo que o genitor-alvo muitas vezes deixa de ter, né? Porque ele também não se vê apto para destruir essas falsas memórias que o filho traz no período de convivência. Então, muitas vezes, para se proteger, ele acaba falando mal da genitora, né? O que é igualmente avassalador para o psicológico da criança. Independente da justificativa, as crianças elas têm que ser protegidas, né? Não tem justificativa, na verdade, né? Porque, Elis, a gente tem a Constituição Federal, no artigo 227, que fala da família, né? A convivência com a família. Nós temos o ECA, que também fala. Nós temos, quer dizer, uma proteção integral à criança, que ainda precisou da lei para reforçar essa proteção no caso específico de alienação parental. Então, assim, parece que não foi o bastante tudo que já estava normatizado,
ainda precisou mais uma lei. E ainda assim, ainda há juízes que não interpretam, né, de uma maneira correta e acontecem essas coisas. E a criança é a única prejudicada, que é o assunto da nossa live, né? É isso Quem mesmo. é que perde com a revogação dessa lei tão importante? Não tenho dúvida que são as crianças, né? As mesmas pessoas que pedem a revogação da lei de alienação parental são as mesmas que pedem também a não aplicação da guarda compartilhada, né? Sim. São aquelas que não querem permitir que o genitor participe ativamente da vida do filho. É. Então, veja que absurdo, né? São aquelas pessoas que querem ter o poder da criança a todo custo. E a Lei 12.318, que é a da alienação parental, ela foi a primeira lei que trouxe, que deu às crianças o direito, né, de não serem utilizadas como instrumentos pelos genitores para atingir o outro. E a revogação dessa lei é um retrocesso muito grande para o direito de família, porque vai tirar das crianças esse direito de conviver com ambos os genitores de forma saudável. Eu não vejo benefício algum nessa revogação, até porque eu acho que tira todo esse movimento da revogação, tira o foco principal que deveria ser pelas melhorias da lei, né? Sim, sim. Que fica patinando nessa questão de revoga, não revoga, os movimentos das feministas a respeito disso, quando o foco deveria estar em outro ponto. Deveria melhorar a lei, né, no que as pessoas entendem que ela tem falhas, que toda lei tem, né? Então, deveria ser para melhoria e não para revogação, né? É um movimento contrário, porque é um tiro no pé na questão da proteção à criança, né? Sim, Dos próprios pais. Na maioria sim, das vezes, são os próprios pais que fazem, né? Pode ser qualquer membro da família, qualquer adulto, né, que a sim, criança esteja sob sua responsabilidade. Mas a gente sabe que a maioria das vezes acontece com os pais. E sim. 69% a guarda é com a mãe, então a probabilidade de ser o alienador ser a mãe é muito maior. Não que a gente esteja aqui falando de uma questão de gênero, não, absolutamente. Qualquer pessoa pode fazer, pai, mãe, avô, avó, tio, mas a gente sabe que a incidência ainda é das mães, né? Sim. Tem indicativos de que se altere o nome, né? Que passe a Sim, ser alienação familiar e sim, não sim. a parental, porque a alienação parental sugere-se que somente os genitores pudessem exercer Verdade. essa violência, o que não é verdade. Então, essa violência psicológica ela pode vir dos avós, dos tios, primos, inclusive de professoras na escola. Sim, sim, babás. Isso, Né? então, é muito mais amplo do que a gente pensa, né? É. O Daniel Souza está falando aqui, 69, não mais de 90. 69% das mulheres, porque antes eram 90, era 90%, verdade que era, né? Com a lei da guarda compartilhada de 2014, a coisa começou a mudar, melhorar, mas ainda precisa melhorar muito, né? Muito mesmo. Tem um monte de gente falando um monte de coisa aqui, mas não está dando tempo de ver, porque passa rápido. Mas o Brasil é pioneiro com a lei. Realmente a gente não pode deixar revogar essa lei, né? É, E eu queria entender os motivos, assim, você acredita que tem alguma ligação com a Lei Maria da Penha, essa questão? a Maria da Penha, ela igualmente. Veja só, Edna, o que falam sobre a lei de alienação parental, o que justificam, né, fundamentam o pedido de revogação da lei, é que a lei perderia a finalidade de proteção da criança quando ela coloca a criança no convívio do genitor abusador, né? Porque muito se fala no abuso sexual, e que quem estava cometendo esse abuso se utilizaria dessa lei para induzir o juiz a acreditar que era uma mentira, né, que ele estava sendo vítima, então para restabelecer o contato com a criança. Existem casos disso? Claro que sim.
né? A gente sabe que sim. Muitas vezes a lei ela é manejada de uma forma indevida. Da mesma forma que a Maria da Penha. Ela é importante? Claro que ela é. Mas também a gente não pode tirar o foco de que ela muitas vezes é utilizada de forma manipulada. Né? E essa manipulação atinge as crianças, porque ela, através da comunicação do crime da violência doméstica, é concedidas medidas protetivas. Sim. Então, o agressor não poderia entrar em contato telefônico com a ofendida, não poderia se aproximar, e isso elas utilizam como uma forma de também criar um afastamento dos filhos com esse genitor, né? Então, não ligue para o meu celular porque você está impedido pela lei de fazer isso. Não venha até minha casa porque você não pode se aproximar. Só que as questões da conjugalidade, elas precisam estar muito bem separadas da parentalidade. Parentalidade, verdade. Existem homens que realmente falharam na missão de ser marido, mas isso não, consequentemente, pode se estender ao fato dele ser um bom Dizer pai. que ele é um mau pai, é verdade. Exatamente. Você sabe que o IBDFAM, né, o Instituto Brasileiro do Direito das Famílias, ele é muito progressista, né? Como o direito de família é dinâmico, ele está sempre se atualizando e lutando para que haja mudanças na lei, haja mudanças de terminologia, como essa que você falou, alienação parental, deveria ser alienação familiar. A mesma coisa, ele coloca, o Rodrigo da Cunha Pereira, né, que é o presidente, e a Berenice Dias, a vice, eles colocam que a guarda compartilhada, como a guarda unilateral, não tira o direito do pai, o dever e direito de visita, de convivência, que não é nem visita, deveria ter, também trocar esse nome, visita por convivência, e que independe da guarda, porque conviver com o pai ou com a mãe, com quem for o outro, é um direito da criança, né? Sim. Então, eles são muito, muito progressistas, estão sempre atentos a essas coisas. Eu gosto demais do trabalho do IBDFAM, do trabalho Sim. que é desenvolvido lá, que é interdisciplinar, né? Então, é muito, muito legal. É uma coisa muito boa que a gente não pode perder esse instituto de jeito nenhum, né? Eles estão lutando também com essa questão da lei, da revogação da lei. Sim, e até como eu estava comentando, Edna, a questão do abuso sexual. É muito sério isso, né? E os traumas que isso traz para uma criança, eles são muitas vezes irreparáveis. Só que os estudos apontam que as falsas memórias também implantadas na cabeça das crianças, elas criam traumas avassaladores também, né? Então, eu penso o seguinte... a lei ela só vai coibir o mal. O alienador ele precisa ter o dolo, né? Porque se ele não tiver o dolo, a simples advertência do juiz vai fazer com que o alienador cesse aquelas investidas. Sim, então, claro. olha, eu não sabia que isso realmente estava trazendo um prejuízo para o meu filho, mas não, muitas vezes não é esse o caso. Então, a gente tem a advertência, tem a ampliação do regime de convivência familiar, tem a estipulação de multa, e mesmo assim, elas não param. Então, revogar a lei vai trazer benefício para a criança de que forma? Isso é muito contraditório. É verdade. Assim, Sim Vale Souza está falando. Talvez o problema esteja na interpretação dos magistrados. Temos leis boas, com péssimas aplicações. É isso mesmo, eu concordo. Caminho é esse. O grande problema não está no teor da lei, mas não. na falta de manejo dela, né? É verdade. Como eu disse, assim, ó, o artigo 5º da lei, ele fala em indícios de alienação parental. Então, a simples comunicação desses indícios no processo já dariam autorização para o juiz de aplicar as medidas atenuantes e inibidoras, com a finalidade de não permitir que a criança desenvolva síndrome. Então, a nossa lei ela age mais no sentido preventivo do que exatamente no cunho punitivo.
Então, se ela for bem aplicada, ela consegue sim proteger a criança da violência psicológica. Mas muitos juízes falam que é necessária a cognição exauriente, então que precisaria da perícia psicológica para aplicação das medidas atenuantes inibidoras, o que não é verdade. O próprio artigo fala em indícios, então só a indicação daqueles atos alienadores seria necessário para preservar o psicológico da criança. Sim, até porque nós temos várias normativas, né, para proteger a criança. O princípio do melhor interesse da criança, né, a própria proteção integral à criança, o Estatuto da Criança, que vê de cabo a rabo todas as necessidades da criança. A gente tem tantas leis, tantas coisas para proteger, e uma vai se somando à outra e a gente acaba com o mesmo problema, né? O judiciário lotado, né? Falta capacitação para as pessoas avaliarem a questão. Enquanto isso, a criança vai sendo prejudicada, a família toda adoece, porque quem aliena adoece, o alienado adoece, a criança adoece, né? A família materna, paterna, as famílias também adoecem. É um círculo ali que não acaba. E pode render, ó, anos. A celeridade da justiça, que principalmente para as crianças tem um outro tempo, que deveria ter esse tempo, não tem. Sim. Então entra tudo no bolo, naquela quantidade enorme que tem de processos, né? E a criança fica prejudicada. Se ela se separou do pai, né, involuntariamente por essa questão, até ela reatar essa relação, nossa, pode ser ou não, né? A demora do estudo psicossocial, está falando aqui a Paula, é isso mesmo, é surreal, é surreal. Sim, a questão aí, ó, da perícia nos processos de alienação parental, elas são diferentes da oitiva da criança, né? Então, por isso que o psicólogo habilitado nesses processos, ele precisa demonstrar uma aptidão para identificar a alienação parental. Porque muitas vezes a criança chega na entrevista de uma forma manipulada. Então, a gente vê discursos montados, cenários montados. Então, a criança ela já sabe aquilo que ela precisa reproduzir. E se o psicólogo ele não está sensível àquela situação, ele não vai pegar. E aí vai ser mais um caso que vai dar em nada. E aí sim, a finalidade da lei se perdeu, que era proteger uma criança que o Poder Judiciário acabou deixando ela mais vulnerável ainda. Agora, eu acho que tudo isso começa, infelizmente, né, com o desentendimento dos pais que não entram em consenso, né, e separam essa conjugalidade da parentalidade e entendem que o foco é a criança, deve ser a criança, né? Então, daí começa tudo, começa toda a confusão, né? A criança fica ali servindo de joguete dos dois lados, quando não transcende para a família também, né? Acaba a avó materna também ficando na briga, o avô, o tio, a família inteira se envolve e a criança fica tentando ver de que lado que ela vai ficar. Né? Muitas vezes ela escolhe o lado do guardião, porque se o juiz deu a guarda dela para essa pessoa é mais poderosa que a outra pessoa. Né? Tem aquela questão da lealdade, né? Que a criança ela acaba falando com o genitor que aliena ela. Então, ela geralmente as questões aí, ó, do abuso sexual, que é realmente uma causa muito séria, mas existem aquelas alienações sutis, né? Que elas atingem, elas são tão danosas, né? Tão danosas para a criança quanto a questão do abuso, porque ela vai ali sutilmente, aquela mãe vai se utilizando de um discurso de vítima e vai curtindo na cabeça da criança aquelas informações que não tem nada a ver com ela. A criança não precisa saber se o pai foi um bom marido, ela só precisa ser filho, né? Precisa amar o seu genitor como filho e não como não se manifestar de uma forma como se ela fosse uma mini divorciada. Sim.
Mas também acontece, né, de o pai fazer alienação contra a mulher, né? Como Claro. acontece, como eu falei, a parental cruzada, né? A alienação parental cruzada. Você imagina o sofrimento de uma criança com uma pessoa fazendo. Agora imagina com duas pessoas, o bombardeio que é, né? Então, assim, um adoecimento coletivo, eu imagino, sabe? Porque é muito sutil, às vezes até invisível, né? Porque não precisa se dar com um afastamento do outro, né? Pode se dar ali dentro de casa, morando junto, é só dizer, chegou ele, olha essa figura. Então, o marido vai falar da mulher a mesma coisa e o filho ouvindo, né? É Sim. uma situação horrorosa essa, é muito triste, sabe? Pode ser até mais sutil do que isso, inclusive, né? Pode. Pode falar assim, não põe o pé no sofá. Ah, a criança colocou o pé no sofá, vou contar para o seu pai. Né? É como se o pai fosse o monstro da casa e que fosse punir a criança por aquilo. Então, a alienação, ela ocorre até mesmo dentro dos próprios casamentos, não só na separação. Sim, Mas a separação, ela ocorre de uma forma mais acentuada. sim, Porque aquele que não aceita o término do relacionamento se utiliza da criança para causar dor no outro, né? sim. Eu tenho. Hoje mudou muito aquele índice de que as crianças, que só as mães teriam interesse no desenvolvimento da guarda. Hoje os pais eles querem sim participar e isso está sendo utilizado contra eles. Né? Quando a gente vê que um pai quer efetivamente participar da vida de um filho, que deveriam ser todos, mas infelizmente não é, Não da é? mesma forma que tem muitas mães que também não querem exercer a Também maternidade, não quero. isso deveria ser muito bem visto, né? Mas a gente acaba encontrando vários obstáculos para a efetivação disso. A guarda compartilhada ela já foi um avanço muito bom, muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. A gente vê muitas vezes é uma guarda compartilhada falsa, né? Que só no papel está lá o compartilhamento das responsabilidades, da administração da vida da criança, quando em verdade isso não ocorre. E a lei da alienação parental ela traz isso daí, esse ato como alienação parental, omissão de informações da criança, né, médicas e escolares, ou seja, se isso foi comunicado num processo e foi comprovado, foi levado os indícios de que isso realmente acontece, o alienador ele deveria ser imediatamente punido para ser desestimulado a continuar a fazer isso. Mas o que a gente vê é diferente. Parece que o Poder Judiciário muitas vezes avaliza essas condutas. Por isso que a nossa luta é muito, muito, muito grande para conseguir proteger realmente as crianças. O Daniel está aqui falando, que ele está dizendo que a guarda compartilhada é uma piada. Não é, Daniel. É verdade que ela não é. O que ela precisa é ser efetivada no Brasil, porque ainda não está direito. Ela é obrigatória, mas nem sempre é concedida. Então, é por isso que tem toda essa confusão. Guarda compartilhada é uma administração das necessidades do filho, né, em conjunto. Os dois são responsáveis, é o poder parental, sabe? Então, o que importa na guarda compartilhada é que os dois sabem que a convivência vai ser equilibrada. Sim. Na guarda unilateral, o poder, apesar de parental ser dos dois, a convivência tem aquele nome de visita, de 15 em 15 dias, então depende de um acordo entre os pai e mãe, que a criança possa conviver mais assiduamente, mais equilibradamente com o outro. Na guarda compartilhada, não, já está lá na lei, que a convivência vai ser equilibrada, sabe? Então, a guarda compartilhada é muito importante. Mas mesmo assim, tem muito juiz com resistência nessa aplicação, né? Acha que está beneficiando o genitor em conceder não só os finais de semanas alternados. Isso é um absurdo, né? Porque absurdo. O pai conviver 4 dias do mês e a mãe ficar os outros 26, isso não é equilibrado nunca. Isso não é saudável para a criança de nenhuma forma. Alguém perguntou aqui a respeito se é verdade que estão tentando revogar a lei. A gente está aqui falando sobre exatamente isso. Quem é que perde se essa lei for revogada?
uma lei tão importante que protege as crianças, que tem efeito pedagógico, né? De orientar os pais, de prevenir o problema. Então, realmente, não deve acabar e a gente deve fazer todo o movimento e todos os profissionais do direito de família que eu conheço estão dentro desse movimento. E não É, são poucos. Diante de todos os cursos que eu ando fazendo, são muitos profissionais. o que a gente. Se você viu o meu Instagram, Edna, meu posicionamento ele é muito firme com relação à igualdade parental. Sim, Aí é o começo de tudo, é o né? começo de tudo. E essa questão, esse discurso covarde, entre aspas, das genitoras de que o filho é delas, porque eles nasceram da barriga delas, porque o filho precisa da mãe, essa indução de que elas são superiores aos homens, ela é o começo de tudo para que a gente possa avançar nessa questão da igualdade, né? A lei da alienação parental, ela traz isso. É realmente aquele que está sendo excluído da vida do filho, ele precisa desse instrumento para forçar aquela pessoa realmente permitir, né, a participação na vida do filho. Não que ela precisasse de autorização, mas ela estando na gestão da vida do filho, não tem como o outro, por mais que queira, participar da vida do filho sem essa consciência de que é o melhor para a criança. E se É, a mãe não tem essa consciência, a lei realmente precisaria obrigar isso a acontecer. porque a guarda compartilhada, ela entra, mesmo quando o casal não está de acordo, né? Ela é uma obrigação. Então, o juiz tem que peitar isso. Não, você vai fazer a Sim. guarda compartilhada e a criança vai conviver em igualdade de condições, equilibradamente, né? Ela pode até morar com você, mas vai conviver com ambos, né? A questão da criança pequena, até 2 anos, a Françoise Doutor, que é uma psicanalista francesa infantil, ela entende que o ideal é que a criança fique realmente com a mãe. Quer dizer, numa situação de guarda compartilhada, a criança pode morar com a mãe, mas conviver com o pai. Né? Se é muito pequena, de repente, eles podem entrar num acordo enquanto está usando fralda, mamadeira, sei lá o que, ou mamar no peito, que não durma, mas que conviva com o pai. Eu acho que é questão de acordo. Por isso, essa questão da igualdade parental é muito importante. Né? Eles têm que entender que os dois têm poder. Né? Eles podem resolver o que eles quiserem. Como eu também sou contra você entrar num litígio para deixar um terceiro, que seria o juiz, resolver a sua vida. Como assim? Como assim? Você não pode resolver a sua vida, você não pode conversar com o outro, né? E combinar, acordar algumas coisas. E se não tiver jeito, então aí parte para a decisão do juiz. Mas primeiro tem que tentar um acordo. E muita gente não tenta, já vai direto, né? Ela quer isso, ou ele quer isso, não vou deixar, não vou querer, não posso fazer isso, não posso aceitar, e vai para o litígio, sem necessidade. Né? Mas muitas vezes acontece também essa prévia, né? Acontece e aí a mãe acaba querendo se prevalecer em cima do pai. E não só isso, os próprios familiares, né? Eles se tornam defensores da mãe e não defensores da criança. A gente não precisa de que os adultos eles sejam protegidos. Cada um consegue fazer a sua autodefesa. Mas a criança, que seria o vulnerável, que teria que ter essa atenção, acaba em segundo plano. É como se as exigências dos pais fossem superiores aos interesses da criança, o que a lei já diz que isso não deve acontecer. Mas também que os melhores interesses da mãe também não está escrito na lei, né? Não tem lei que fale isso, não. Tem lei que fala igualdade parental, não é? Agora, o melhor interesse da mãe não tem, nem do pai. Tem o melhor interesse da criança, né? Aliás, desde 1990, pela Convenção Internacional. Agora, em 1988, com a Constituição Federal, a criança deixou de ser objeto, que os pais ainda tentam fazer, objeto de manobra, né? de briga, de confusão, e para ser sujeito de direito. E mesmo sendo um sujeito de direito, a gente olha quanta lei que tem que ter para proteger os direitos dessa criança. Não é?
Se o direito é fundamental de conviver com pai e mãe, por que a resistência do juiz, do judiciário, ainda em conceder guarda unilateral sem necessidade? Quando tem, tudo bem, né? Se existe algum problema, não pode entregar mesmo para os dois. Mas se não tem, não tem sentido, né? Não tem sentido. E É um direito. O que eu percebo muito, Edna, é que quando o pai ele não quer conviver de forma regrada com o filho, aí a mãe quer. Quer que aquela criança conviva com aquele pai, custe o que custar, pode ser através do cumprimento de sentença, imposição de multa, ela quer. Mas quando o pai manifesta um interesse em conviver com o filho, aí ela cria resistências, né? Aí deixa de ser interessante, aí os melhores interesses da criança já ficam de forma duvidosa ali. É muito cruel isso, né? Porque realmente a gente está deixando com que os interesses da mãe prevaleçam sobre a criança. Verdade. E aí há muitas questões por trás, né? A questão do dever de alimentos, não é isso? Tem muitas outras questões aí. Tem a questão de se o marido ou a mulher arranjam um outro parceiro. Isso influencia demais nessa relação que já está desgastada, né? São muitas nuances, né, que tem por trás dessas questões tão complexas e também sofisticadas, né? Porque você vê que aparecem coisas novas. Né? Falando que a gente estuda e está sempre com coisas novas surgindo. Né? Essa questão da revogação é uma bizarrice, isso. Revogação da lei, não é? Semana passada eu estive conversando com uma psicóloga também e ela me trouxe informações de que o grande número de pacientes dela são mulheres e algumas estão lá fazendo terapia porque na fase adulta elas não conseguem se relacionar com os homens. Porque fica no subconsciente delas de que o homem não presta, porque ela ouviu falar que o avô era bêbado e não prestava e batia na avó, ou que o pai abandonou, que o tio não queria mais o filho. Enfim, a figura masculina, ela acaba sendo utilizada dessa forma e que a criança passa a ver o pai daquela forma e futuramente acaba tendo prejuízos no próprio relacionamento. Você está falando ela gera essas consequências, né? Ela não é simplesmente omitiu uma informação aqui, ali, então o pai está criando caso. Não, é realmente proteger a criança de qualquer tipo de violência psicológica. Você está falando da repetição de padrão, né? Que a gente leva para a vida inteira, né? E se ouviu falar mal do pai ou mal da mãe, você vai levar aquilo, né? Aqueles conceitos já engessados para a sua vida. Mudar isso é complicado. Então, eu vejo um motivo para as pessoas mudarem, é focarem na criança, focarem no melhor interesse da criança, né? Eu escrevo isso sempre nos meus posts, sempre. Esqueça os ressentimentos, deixa de lado os ressentimentos, foca no filho, né? Que ação você quer? O que você quer que aconteça com o seu filho no futuro, não é? Então, mas as pessoas pensam primeiro em si, né? Para depois pensar no outro quando pensam no outro. Porque normalmente não pensa. Mas a ideia, o ideal mesmo é que entre nessa questão do direito sistêmico, na constelação, em tudo, comunicação não violenta, tudo que a gente possa fazer para usar com esses casais, para que não respingue nas crianças, né? Eu costumo dizer que vocês que trabalham com o direito das famílias são muito importantes, assim como os psicólogos, os assistentes sociais que lidam, né, com essas questões, porque vocês são de uma importância imensa. Se chegar uma pessoa para você dizendo que quer se divorciar e já querendo brigar, né, para conseguir as coisas, sem pensar na criança, hoje eu sei que os advogados do direito das famílias, eles falam, não, meu cliente é a criança, né? Você vai pagar
a causa, mas o meu cliente é a criança. Eu vou ver o interesse, o melhor interesse da criança. E é assim, a gente só vai mudar essa sociedade se a gente mudar as crianças, né? Se a gente Isso, proteger as crianças, para as sim. crianças nascerem sem esses conceitos e preconceitos engessados que a gente traz, né? Sim. Eu me É, incluo nisso, você, todo mundo. A gente foi criado de um jeito que, de repente, está tudo aqui arraigado ainda na gente. E a gente passa sem querer para os filhos, né? a questão do meu cliente ser a criança, o que rege a nossa sociedade são os direitos e deveres. E é direito da criança conviver tanto com o pai quanto com a mãe, né? Sim, Então, se realmente todo mundo focar nessas questões da criança, não existiria isso. Mas eu falo sempre que a questão do respeito, se ele fosse utilizado e o bom senso, evitaria muitas demandas, né? Porque sim, não seria realmente de um terceiro para definir as questões da vida da criança e nem do próprio ex-casal. Mas não exato, é assim que acontece. Essa questão da exato. transversalidade aí que você comentou também, Edna, é importante porque a criança alienada hoje, provavelmente ela vai ser uma possível alienadora no futuro, né? Então, os filhos dessa criança alienada também serão. Ou seja, é um ciclo que a gente é muito A gente tem que difícil. romper, a gente tem que romper, né? Por isso que a gente não pode deixar revogar essa lei. A gente tem que lutar, fazer esse trabalho de formiguinha, né? Continuar, continuar e continuar, e não desistir. É, é Desistir difícil, jamais. é difícil a gente conseguir fazer com que as vítimas da alienação compreendam isso, porque É verdade. é tanta investida contrária que acaba É. desestimulando eles e não são poucos os casos de que os pais que queriam muito conviver com o filho acabam desistindo, né? E Sim, aí nossa. fica naquela situação realmente de ser órfão de pai vivo, que é o que É. muito se fala quando se trata de alienação parental. E aí não é uma questão do abandono, é a questão do pai ele estar não permitindo mais que aquela maldade se infiltre na sua casa, muitas vezes através do seu filho, e queira se proteger. Porque, como a gente disse no começo, a alienação adoece, e adoece muito, né? Adoece demais da conta, sabe? E o tempo é fundamental nesse processo todo, né? O tempo é parceiro de quem aliena, Sim. o tempo é importante para o adoecimento ou não da criança, se o alienado tomar providências. O tempo é fundamental no processo no judiciário, porque quanto mais levar, mais a criança adoece, e impede que haja essa relação boa, né, com aquele que foi alienado. O documentário que eu utilizei como objeto do meu estudo, para minha tese, tem o caso de duas filhas, duas moças, hoje são moças, né? Mas na época eram crianças, que a mãe fez a alienação parental com o pai. O pai lutou, 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 mas desistiu. Mas desistiu, ele cansou de tanto que lutou e viajou para os Estados Unidos. Quando as meninas eram moças, elas ligaram para ele porque começaram a perceber na mãe algumas coisas que elas não estavam gostando. Então, hoje, elas convivem com o pai, não falam mais com a mãe, Viu só? sabe? Então, assim, desestrutura a família, né? Desestrutura. Quando é tão simples você fazer manter uma harmonia pelo bem do filho, né? É pelo bem do filho, é só isso. Sim, Filho não é mas, mobília, né? Como está dizendo aqui. sim, Não é mobília, não é. mas tratando efetivamente do que a gente tem como tema dessa live, que é a lei ela é muito objetiva. Veja só, você falou dessa questão aí do tempo, Edna. A lei ela traz isso, né? Traz que, havendo um indício de alienação parental, o processo ele vai tramitar de uma forma prioritária. Ou seja, Sim. isso já foi identificado que o tempo favorece o alienador, né? Uhum. Isso, os profissionais, para lidar com essas questões que envolvem alienação, eles precisam ser habilitados com uma comprovação do Capacitados, né?
Exatamente. Então, porque não é qualquer um que pode Não, lidar com isso de uma maneira não, satisfatória. é. Além disso, ele traz ali alguns exemplos do que seria a alienação parental, né? Atos de alienação parental, ele traz quem poderia ser, quem é o alienador, que pode ser a mãe, o pai ou qualquer pessoa que esteja Sim, sob a vigilância da criança. Então, o avô, a tia, tudo isso que a gente sim, comentou no começo. E ao final da lei, ela traz as previsões de medidas atenuantes e inibidoras para serem aplicadas para proteger a criança. Ou sim. seja, qual é o problema da lei? O problema não está na lei, o problema está na Não, claro que lei não. de É, violar os direitos da é, criança. é. E ela vai fazer 11 anos, essa lei. Dia 25 de abril é o dia da conscientização da alienação parental, contra, Sim, né, do combate, né? Mas ela faz aniversário em agosto, dia 26 de agosto, 11 anos. Então, é uma lei que está dando certo, ela só precisa ser melhor interpretada e aplicada é. efetivamente, com celeridade, né? O pavor, na verdade, das feministas e das pessoas que são contra a lei da alienação parental é justamente isso. É que, bem ou mal, a lei pegou, né? E essa Sim, facilidade de informação da internet, ela traz elementos para as vítimas poderem se proteger. Então, a sim. questão não é tirar um instrumento de proteção das vítimas, e sim punir aquele que está fazendo mal. Então, quem não aliena, quem não causa todo esse transtorno com as crianças, não precisa ter medo dessa lei, É né? verdade, é É da verdade. lei seca, vamos usar como exemplo. Se eu não É, dirigir embriagada, eu não tenho por que me opor à existência de uma lei que pune as pessoas que colocam em risco a vida de outras. sim, Então, é muito simples isso. É um movimento contrário, né, é Edna? verdade. O Elis, eu acho que a lei, as pessoas que fazem movimento contra ela deveriam pensar melhor e fazer um movimento a favor dela, porque ela é para proteger as nossas crianças, é para proteger a nossa sociedade, né? Sim, Alguém perguntou, as pessoas que alienam são narcisas? Provavelmente, né? Como deve ter psicopatas, como deve ter de tudo, mas tem de tudo em qualquer situação, em qualquer família, né? Em qualquer lugar. sim. Então, a gente tem que proteger as crianças, porque ainda são pessoas vulneráveis que a gente pode, de algum jeito, ajudar, né, a mudar esse mundo, né? Sim. Elis, nós estamos já com quase 50 minutos. A nossa conversa avançou, avançou, avançou. Muito, muito, muito boa. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais Tá. e a gente pode até marcar mais tarde, mais para frente, uma outra, né? Sim, eu vi muita gente questionando algumas coisas aqui, com algumas dúvidas, e o tempo ele realmente voa. Eu nem percebi que É. já tinha passado esses 50 minutos. Menina, 50 minutos quase de live. Então, A gente tinha então pensado em 40, né? eu me coloco à disposição para esclarecer as dúvidas dessas pessoas. O meu Instagram é @direito das famílias CTBA. Elas podem Uhum. encaminhar um direct ali falando sobre Isso. delas, que eu vou ter o maior prazer em responder cada uma delas. Eu É, agradeço, claro. Edna, da gente poder trazer maiores informações sobre isso para as pessoas e vamos continuar, né? Vamos, o assunto é muito importante, como está dizendo a Delzinha aqui. Mas, Elis, olha, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu conhecimento, pela nossa troca, pela ajuda que você trouxe nessa questão, tá? E vamos marcar uma próxima depois. Pode Muito deixar. obrigada a todos que nos assistiram, que contribuíram com perguntas, né? Achei que a live foi muito boa. E vamos que vamos. Trabalho de formiguinha. Um beijo grande, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Edna. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau.